E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Nós vamos aí para mais uma aula de química, certo? Hoje nós vamos estudar a questão das propriedades coligativas. Mas o que é propriedade coligativa? Primeiro nós temos que entender o que é uma solução. Eu já vim há algumas semanas explicando o que é solução. Solução nada mais é que você adicionar no mesmo recipiente duas substâncias e essas substâncias se misturam completamente. Exemplo, água e álcool, água e açúcar, água e sal de cozinha. Então você tem aí exemplo de soluções que você tem pelo menos dois componentes. Nós já vimos aí a questão das concentrações comum, concentração molar principalmente, título, né, em massa, em volume, densidade. Agora nós vamos estudar a questão das propriedades coligativas. Professor, explica para mim o que é propriedade coligativa. Nessas imagens aqui nós já temos aqui um pequeno demonstração do que serve, para que serve estudar as propriedades coligativas. Nós temos aqui muito soluto sendo adicionado a um solvente, né? Isso aí já aumenta a capacidade do solvente de dissolver o soluto. Aqui nós temos parcialmente a água no estado congelado e a outra parte aqui ainda no estado líquido. E será se tem soluto aí? Será se tem sais aí nesse rio, nesse mar, né? Vamos ver aqui essa questão. Nós vamos ver o que é propriedade coligativa para começo de conversa, né? Propriedade coligativa, tá aqui a definição, certo? Propriedades coligativas são as propriedades do solvente, né? Mas basicamente as propriedades físicas dele, que se modificam na presença de um soluto não volátil. Então nós temos aí dois componentes. O solvente é o componente em maior quantidade da solução e o soluto é o que vai ser adicionado, que está em pouca quantidade, né? Até aí tudo bem. Mas, professor, beleza, vai alterar a propriedade como ponto de fusão, ponto de ebulição, pressão de vapor, né? Isso tudo. Mas por que o soluto precisa ser não volátil? E o que é um soluto não volátil, né, para começo de conversa? A questão da volatilidade, pessoal, é a facilidade com que uma determinada substância passa do seu estado líquido para o estado gasoso, certo? Então imagine aí que você, por exemplo, misture água e álcool, né? Ou álcool e acetona, né? Todo mundo conhece acetona, então você mistura os dois aí, beleza. Você coloca o recipiente aqui aberto, o copo aberto. Depois de alguns minutos você vai perceber que a acetona ela vai saindo, vai escapando, certo? Então a quantidade, a solução, a concentração ali dos dois, né? A água é volátil, a acetona também é volátil. Então tem duas alterações ali ocorrendo, né, em termos de concentração, a quantidade de um em relação ao outro está alterando ali os dois, tá? Então é por isso que o soluto precisa ser não volátil, para nós controlarmos aí, né, as propriedades do solvente, porque imaginamos aí que a quantidade de matéria do soluto não vai variar, o que vai variar aí são as propriedades do solvente, tá? Vamos tentar entender aqui um pouco melhor isso daqui um pouco mais abaixo. Ele fala o seguinte, ó: as alterações das propriedades coligativas, lendo essa parte aqui, né? As alterações das propriedades coligativas, efeitos coligativos, serão as mesmas se o número de partículas adicionadas em determinado volume de solvente for o mesmo. O que ele está dizendo aqui? Que é independente da natureza do soluto que você vai adicionar, né? A alteração nas propriedades físicas vai ser a mesma. Tipo, se você colocar 10 moléculas de açúcar e 10 partículas de sal ali, né, de um sal qualquer, considerando que há uma dissociação e forma 10 partículas ali. Independente de ser da natureza do soluto, a quantidade de partículas deles é que vai proporcionar, né, um efeito coligativo, uma alteração nas propriedades coligativas. Isso aqui deixa bem claro aqui nessa parte aqui da leitura, se você fizer, certo? As propriedades coligativas dependem apenas do número de partículas presentes na solução e não da sua natureza, né? As alterações das propriedades coligativas da água são as mesmas, adicionando, por exemplo, um mol de... Ele fala aqui, ó, adicionando um mol de sal de cozinha, adicionando um mol de brometo de potássio ou adicionando um mol de nitrato de prata, ok? É a mesma quantidade, é um mol, é a mesma quantidade de água, certo? 1 kg de água, 1 kg de água, 1 kg de água. Portanto, as alterações proporcionadas aí por solutos, mesmo eles sendo diferentes, vão ser aí iguais as alterações, ok?
Então, professor, mas que alterações são essas? Nós vamos estudar basicamente 4. A primeira delas é a diminuição da pressão de vapor. Isso que eu vou estudar nessa primeira aula, tá? As outras nós vamos estudar nos próximos vídeos. Então, a diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro, ou seja, o solvente, né? Depois, o aumento do ponto de ebulição, né? A diminuição do ponto de congelamento, do ponto de fusão, e aumento da pressão osmótica. Nós vamos ter vídeos aí para falar de cada uma delas, tá? Nesse momento, nós vamos nos ater a falar dessa primeira aqui. Tá bom? A diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui a ser falada. É óbvio que também tem aqui, já que é o número de partículas presente no solvente é o que vai determinar o grau de alteração nas suas propriedades coligativas, né? Nós temos aqui uma coisa interessante. Veja, nós temos a molécula de glicose que é um açúcar, é o C6H12O6, certo? É o açúcar comum, né? A glicose é um açúcar simples, aliás. E você coloca esse açúcar na água, a molécula ela fica inteira, tá bom? Então você coloca uma quantidade de açúcar lá, a molécula ela fica inteira, ou seja, ela não se... Como ela é formada de carbono, oxigênio e hidrogênio, o oxigênio não vai para um lado, é isso que eu estou querendo dizer, o oxigênio não vai para um lado, o carbono vai para o outro, não, ali, quando está no meio aquoso. A molécula fica inteirinha, certo? Então, o que acontece é uma molécula se separa da outra, que se separa da outra. Mas os átomos ali, ela não forma outras substâncias. Os átomos ali da estrutura molecular continua intacta, tá? Então, isso é importante se ressaltar. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma substância molecular polar, então ela é completamente miscível em água, né? A água dissolve bem outras substâncias moleculares polares. E se eu colocar o ácido sulfúrico, ele fala o seguinte aqui nessa parte, ó. Na temperatura de 18 graus Celsius, o ácido sulfúrico tem um grau de dissociação de apenas 61%. O que é que significa? Que se você colocar ácido sulfúrico na água, numa temperatura de 18 graus Celsius, certo? 61% dessas moléculas vão se separar, formando íons H+, certo? E SO4 2-, certo? Vai formar isso aqui, vai liberar esses íons. Quantas, professor? 61%, certo? Os outros 39% que faltam, né, das moléculas, vai ficar intacta, vai continuar sendo H2SO4, certo? Eu estou usando o mouse, fica ruim, tá? Esse é o raciocínio que eu tenho que ter. Por quê? Porque você tem que ter em mente, pessoal, quando você faz isso, uma molécula que ela tem a capacidade de dissolver, de se ionizar, né? De se ionizar, vai acontecer isso, vai ter muito mais moléculas do que você colocou. Imagine que você colocou, como o livro está falando aqui, 100 moléculas de ácido sulfúrico na água. Você vai ter 39 delas, não vão se alterar, ou seja, você já tem 39 moléculas, você tem 39 partículas, né? Você tem 39 partículas das 100, ok? Aí você vai liberar, pessoal, vai ter 61 dessas moléculas vão se dissociar, liberando o dobro de íons H+, certo? Vai liberar aí, então, 122 íons H+, que também contam como partículas, certo? Como assim, pessoal? Por que 122? Porque se você ver, tem 2 hidrogênios aqui na fórmula, ó. Tem 2 hidrogênios, então vai liberar 2. E vai liberar 60, ó, não tem mais 100, tá? E vai liberar os mesmos 61 SO4 2-. Ao todo eu vou ter 61 mais 122 mais 39 moléculas, ou seja, muito mais do que 100, certo? Então, tem que ficar atento aí quando as moléculas que você adiciona no solvente, elas têm a capacidade de dissolver.
Se houvesse 100% de ionização, ia formar ainda mais moléculas, né, pessoal? Isso acontece com sais dissolvidos, basicamente, e ácidos, bases. Tá? Nós temos aqui o efeito da tonoscopia, pessoal. O que é tonoscopia? A pressão máxima de vapor. Olha, aqui nós vamos ter que aprender muito bem aqui o que é esse conceito de pressão, né, de vapor, pressão de vapor da substância, que ele fala. Quero dar uma ampliada aqui para ficar mais fácil no vídeo. Trazer aqui. A pressão máxima de vapor da substância é a maior pressão que seus vapores exercem em determinada temperatura, certo? A pressão de vapor, ela é influenciada pela temperatura da substância, obviamente, né? Então nós vamos tentar entender primeiro esse conceito aqui de pressão. Trouxe aqui um vídeo. Deixa eu tentar colocar aqui esse vídeo. Nós sabemos que nós temos aqui a questão da pressão atmosférica, né? Nós sabemos que eu consigo respirar. Eu respiro o que? Gases. Esses gases, eles se movimentam e eles exercem uma pressão, né? Pressão, o que é? Pressão nada mais é que força aplicada sobre uma determinada área. Então esses gases, essas moléculas, elas estão, só me aproximar aqui, elas estão se movimentando, elas chocam-se com a minha pele e elas fazem isso com a força. Então ela tem uma pressão aí, uma pressão atmosférica, né? Então nós temos aí o ar. Vou deixar aqui o vídeo acontecer, né? E olha aí, pessoal, isso aqui nós temos a superfície da água, nós temos as moléculas do ar, e essas moléculas elas estão se chocando todo o tempo com a superfície da água, né? Ó, todo o tempo elas estão se chocando. E óbvio que eu tenho aqui na água, né? Só pausar o vídeo aqui. Eu tenho aqui na água as moléculas de água. E o que é que impede as moléculas de água de escaparem do líquido? A pressão contrária que está sendo feita, na pressão atmosférica. Então a água ela está tentando passar, ela está se movimentando, provavelmente está no estado líquido aí que ele está colocando. Então elas têm movimento, as moléculas de água no estado líquido têm sua movimentação e elas estão tentando escapar para o estado gasoso. O que impede? As moléculas que já estão no estado gasoso, estão impedindo elas. Então quando ela está tentando escapar, vem outra, ó, e choca-se e ela volta para o líquido, tá bom? Então eu tenho que fornecer, né, soltando o vídeo, eu tenho que fornecer mais energia para a água, para as moléculas de água, porque elas tenham mais força e aí elas consigam escapar, certo? Para que elas consigam escapar. Aí ele traz aqui o que é que está acontecendo, né? Então, quando ele está querendo mostrar, quando a pressão interna do líquido é igual à pressão externa, nós dizemos que nós temos o ponto de ebulição, certo? Mas para qualquer temperatura, só voltar aqui, ó, para qualquer temperatura, só tirar aqui, para qualquer temperatura, nós temos aí a água tentando escapar, certo? Nós temos a água tentando escapar para qualquer temperatura. Quanto maior, maior a tendência delas escaparem. Então elas formam aqui, ó, nessa superfície, eu tenho uma pressão de vapor de água, certo? Eu tenho uma pressão de vapor de água, só de água, certo? E é isso que nós estamos tentando estudar aqui no nosso livro, né? A pressão de vapor. Pressão máxima de vapor da substância é a maior pressão que seus vapores exercem em determinada temperatura. Óbvio, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, ou seja, mais gases tem ali em cima da superfície, certo? Então nós temos aqui essa questão. Deixa eu tentar ver o que tem mais aqui na frente do vídeo para poder passar para vocês, né? Ele estava explicando a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma outra. Nós já sabemos que é pressão, né? Vou tentar colocar aqui para vocês uma outra questão, que é a alteração dessa propriedade, né? Por que que isso é alterado, né? Então nós temos aqui, óbvio, tentar, não sei se eu consigo, acho que eu não vou conseguir dar o zoom aqui não, que é o YouTube, mas vou tentar dar aqui, ó. Vamos lá, eu já tenho aqui a solução, né? Eu tenho aqui essa solução. Eu tenho a solução, óbvio que ela está fazendo um vapor aqui em cima, né? Está fazendo um vapor aqui em cima. Vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, para poder explicar melhor.
Repara que ela tem aqui a quantidade de moléculas, que é justamente a pressão de vapor da água. E ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar solvente não volátil, ou seja, esse solvente não evapora tão facilmente. Então o que acontece? Você vai perceber que a quantidade de moléculas aqui em cima diminuiu. Por quê? Porque na teoria, as moléculas do soluto que foram adicionadas aqui, elas estão impedindo que as moléculas de água escapem, tá? Diminuindo aqui essa pressão de vapor. Então, a pressão de vapor, né? A pressão de vapor do solvente em solução sempre será menor que a pressão de vapor do solvente puro, certo? É basicamente isso que você tem que aprender nessa parte aqui do nosso estudo. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que com essa teoria aqui vocês já são já dá para responder algumas coisas, tá, pessoal? Vou tirar aqui e botar no nosso livro. E é isso, e até a próxima.